da segunda vez que ele veio de Manaus, que aliás, vale dizer aqui, acho que foi o Globo que fez uma matéria porca, típica desses propagandistas de esquerda. A Folha escreveu coisa porca! Estou azedo hoje, tá? E aí eu vejo uma notícia dessa, eu fico mais azedo ainda. Mais azedo ainda. Mais azedo ainda. Enquanto o Bolsonaro passa mal e volta para o hospital, e segundo os filhos do Bolsonaro, segundo o Carlos e o Flávio Bolsonaro, o Jair Bolsonaro está num estado de saúde cada dia mais crítico. E quando o Bolsonaro foi internado da segunda vez que ele veio de Manaus, que aliás, vale dizer aqui, acho que foi o Globo que fez uma matéria porca, típica desses propagandistas de esquerda. A Folha escreveu coisa porca! O meu colega Guga no blá 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 blá, que fica assim, vai Xandão! Ai, vai Xandão! Todo mundo publicou assim, né? É verdade, ex-Secom, Fábio Weingarten recebe tantos mil de Bolsonaro, porque quando ele estava em Manaus, o único amigo que pagou para ele vir de ambulância aérea de Manaus para ser atendido no Distrito Federal foi ele, então foi reembolso. Mas para falar que foi reembolso, ninguém fala. Esse bando de canalha da imprensa. E agora, mais uma vez, Bolsonaro volta. Falei com médicos do Bolsonaro, onde ele levou a facada, por exemplo, e por quê? Foi tão premeditada essa facada. Esse Adélio Bispo de louco não tem nada. Foi premeditado para ele morrer. Em primeiro lugar, porque essa região onde ele levou a facada, quase ninguém sobrevive. Em segundo lugar, porque a faca escolhida foi uma faca enferrujada, que era para não ter escapatória. Se escapou, for por Deus. E tá aí, ninguém pode falar com Adélio Bispo. Ninguém pode. Ele é imputável, ninguém quer investigar, porque fala, ai, atentaram contra a vida do Alexandre de Moraes. Mas o único que levou a facada foi o Bolsonaro. E eu falei com os médicos, com o hospital, esta é uma área tão complicada que a cada intervenção que se faz, maior o risco de perder a vida. E ele volta para o hospital. Então, enquanto o Bolsonaro está voltando ao hospital, o recém-nomeado presidente do PL, o Partido Liberal, no Recife, tá? Que foi nomeado presidente do PL no Recife por Valdemar Costa Neto. Ô, Holliday, você está no PL, né, Holliday? Estou no PL. Pois é. Você lembra que no dia da última manifestação que eu te encontrei lá no carro, que o Silas organizou, quando o Valdemar pegou no microfone, eu falei, ele não deveria falar. Não deveria. Você não precisa comentar isso, mas eu te falei isso, eu te falei. Mesmo. Eu te falei isso. Te falei. Então esse presidente do PL do Recife, que foi nomeado pelo Valdemar Costa Neto, que é o vereador Paulo Muniz, chamou a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro de Quenga. Michele é presidente nacional do PL Mulher, mesmo partido de Paulo Muniz. O vereador assumiu a chefia do PL na capital pernambucana no mês passado.
O comentário foi feito a outros parlamentares, né, outros vereadores, em um grupo de WhatsApp da Câmara Municipal do Recife. Os vereadores se manifestavam sobre a condenação do ex-presidente e principal nome do PL, principal nome da direita, Jair Bolsonaro, no Supremo Tribunal Federal. Depois, vereadores de partidos de esquerda, a trama golpista, o Paulo Muniz, do PL, que foi levado a ser presidente do PL do Recife, Valdemar Costa Neto, protestou contra os esquerdistas, aspas. Honesto é Lula e sua quenga, fecho aspas. Parlamentares do PT, uma parlamentar do PT, Cari Santos, respondeu à mensagem de Paulo Muniz, do PL, questionando se Lula era casado com Michele. Em seguida, o presidente do PL do Recife diz o seguinte, aspas, é duas quenga, estão dominando o mundo, fecho aspas. Tá aí o Paulo Muniz falando da quengocracia. Né? O Gilmar Mendes falava da cleptocracia uns anos atrás, agora nós temos uma quengocracia, segundo o Paulo Muniz, do PL. Procurado pelo Metrópolis, Paulo Muniz negou ter escrito a mensagem no grupo de WhatsApp dos vereadores do Recife. Ué? Aspas para Paulo Muniz. Jamais falaria isso. O contrário, sou um grande admirador da ex-primeira-dama por suas lutas. Fecho aspas. Por falar em Voldemort Costa Neto, só para encerrar esta notícia, por falar em Valdemort Costa Neto, o presidente do PL, defendeu uma chapa... Estava demorando. Eu já sabia disso desde... Eu vou contar para vocês. Maio de 2025, eu já falava isso. O Valdemort Costa Neto defendeu uma chapa à presidência da República encabeçada pelo governador Tarcísio de Freitas, atualmente filiado aos Republicanos e tendo o senador Ciro Nogueira do PP como vice. A aliança vem sendo articulada por dirigentes do Centrão, dada a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Holiday, você está à vontade para falar desse assunto? Eu estou. Eu falo sobre tudo, Pavinato. Muito eu falo sobre bem. tudo. Então, eu acho que a gente tem um grande problema no PL, que é o seguinte. Nós temos ali dois mundos que não se conversam. Se de um lado você tem parlamentares muito famosos por militarem na direita, como Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer, André Fernandes e tantos outros, você também tem um grupo de parlamentares que está no Congresso, mas também se dilui nas assembleias e nas câmaras, que não estão nem aí com esses ideais, quer dizer, caíram completamente de paraquedas, ou já estavam no PL há muito e muito tempo. E por conta desse histórico de décadas, vão permanecendo lá, e o Valdemar os vai deixando. Só que eles não têm nenhuma conexão. E aí é que vem essas faltas de respeito. Como Mas você não acha que o partido ele Valdemar é pior? Eu não sei se eu entendi a pergunta. Volta só por roda. Eu acho que o negócio é o seguinte, a partir do momento que você tem essa falta de respeito com os maiores líderes da direita e, portanto, os maiores líderes do partido, é óbvio que o PL precisa tomar alguma iniciativa. Não basta o vereador falar, eu não falei isso. Pelo amor de Deus, foi na frente de vários vereadores, quer dizer, o grupo de WhatsApp tá lá, os outros vereadores viram, tá testemunhado, tá publicado. E acho que, assim, uma coisa importante de se dizer aqui, hoje o presidente Bolsonaro, inclusive, acabou de sair a notícia de que ele vai ficar internado. Muitas pessoas às vezes acham que não, é só uma queda de pressão, ele só tá vomitando. O Pavinato já deu uma introdução aqui, mas o que está acontecendo com o presidente Bolsonaro é gravíssimo. O que leva tanto esses xingamentos quanto a discussão sobre uma sucessão, uma falta de respeito absurda. Vejam vocês, o vômito constante do presidente Bolsonaro
pode fazer com que a pressão dele caia a tal ponto, por conta da perda de líquidos, que pode levar a um choque hipovolêmico. Isso é, quando você não tem líquido suficiente, o seu coração ele se esforça mais para bombear esse sangue, e mesmo assim ele não consegue fazer com que o sangue chegue a todos os órgãos, principalmente no cérebro. No caso dele, ele chegou a um estágio de pré-síncope, ou seja, quase desmaiando. Se esses órgãos não são perfundidos com sangue e se esse líquido não é recuperado na velocidade adequada, os órgãos começam a morrer. Você tem falência múltipla de órgãos e com uma dor infinita. Isso também nos leva a uma outra discussão. Será que o Supremo vai colocar um homem nessas condições dentro de uma prisão? Porque no caso... Porque... Já colocou? O Clezão já morreu. Exatamente. Porque no caso de um paciente desse, se você tem uma queda de pressão como ele teve agora em casa, e você não tem um atendimento adequado, se você não tem a reposição de líquido adequada, você vai acabar matando esse paciente. Está muito claro, por todos os laudos que nós temos acesso, por toda a declaração da equipe médica, que Bolsonaro não tem as mínimas condições de ir para a cadeia. Isso é gravíssimo o que está acontecendo. E todo o estresse e toda a injustiça que ele tem passado, mais as trairagens de pessoas já articulando a sucessão dele, obviamente, tem piorado os soluços, tem piorado os vômitos, tem piorado a queda de pressão e tem piorado esse quadro que pode levar a um choque hipovolêmico. Ó, o Flávio Bock está dizendo aqui, Holiday. Nossa, Holiday entende de medicina super bem. Não sei se vocês sabiam, ele está fazendo medicina. Exato. Ele está estudando medicina. Tomou, corno! Eu não tô bom hoje, eu não sei se foi irônico ou falou sério, mas eu estou hoje um vinagre. Tá certo? Eu estou hoje um vinagre. Eu posso até virar ministro do STF hoje. Imagine-me sem cabelos, falando... os ataques à democracia. O seu penteado lembra do Fux. Meu penteado lembra do Fux. Você está dizendo que eu uso o quê? Gumex? Bom, meus queridos, de PEC em PEC, eu estou começando a achar que a sigla PEC significa povo. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.